Duas das maiores montadoras do país anunciaram medidas de redução de despesas que podem afetar muitos trabalhadores. Misael Mainetti, boa noite para você, porque apesar dos incentivos recentes do governo, as empresas ainda estão mantendo as políticas de cortes. E isso, claro, chama a atenção. Explica para a gente essa história. Boa noite. Oi, Ares, muito boa noite a você e para quem acompanha o jornal Jovem Pan. O que está acontecendo, infelizmente, é o chamado layoff. Em português, seria a suspensão destes trabalhadores com remuneração de salário. Mas aí a produção é afetada, a produção de automóveis para e estes trabalhadores ficam em casa, então cria-se aí um clima de incerteza. Tudo isso aconteceu depois do programa do governo federal, que deu a isenção de impostos para todas as montadoras de carros. Foram usados aí milhões de reais nestas isenções. As montadoras, pegaram bastante benefício com isso, mas infelizmente não foi aí o suficiente e estão acontecendo pontualmente, ou melhor, estão acontecendo em todas as montadoras algumas situações. Vou começar por uma das mais importantes, que é a Volkswagen. Tem paralisação em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, São José dos Pinhais, no Paraná e Taubaté, em São Paulo. Pelo menos 7.500, ou melhor, 5.700 trabalhadores afetados, quase 6.000 trabalhadores afetados então. A Volkswagen foi a segunda empresa que mais pediu crédito nesse programa do governo federal, que acabou recentemente, e está com 3 das 4 fábricas no Brasil paradas. Apenas a unidade de São Carlos, que fica no interior de São Paulo, opera normalmente. No ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, a primeira unidade da Volks e a maior fábrica no Brasil, são 3.000 funcionários de férias coletivas. Eles devem voltar só no dia 10. Em Taubaté, que é a fábrica que atualmente produz o carro mais vendido da Volkswagen, tem aí um período de férias de 2 a 5 meses. Com isso, 800 funcionários com contratos suspensos. Por fim, os 2 turnos das fábricas de São José dos Pinhais em São Paulo também está parado. O primeiro com quase 2.000 trabalhadores, que deve retomar na quinta-feira, e o segundo turno também aí com suspensão de trabalhadores. Sobre a Mercedes-Benz, outra montadora muito importante no ramo, tem fábrica com paralisação em São Bernardo do Campo também. São 1.200 trabalhadores que foram afetados, e a fabricação de caminhões e de ônibus, também aí uma das mais antigas do país, está suspensa, ou seja, os trabalhadores estão em casa esperando retornar. Aros. Deixa eu ouvir. Obrigado, Misael, você volta daqui a pouquinho. Deixa eu ouvir o Kobayashi sobre isso. Nós falávamos a respeito desse assunto no Jornal da Manhã, umas 2 semanas, talvez, Koba, e questionávamos a eficácia desse processo todo iniciado pelo governo. Primeiro, pela quantidade de dinheiro que estava sendo empregada no projeto. Segundo, pelo retorno objetivo. Não se observou, de fato, a resposta que talvez era aquela que o governo esperava, como aumento das vendas e etc., por um sem número de fatores econômicos e tudo mais. Mas agora o que a gente tem é a demonstração das montadoras que não tomam a decisão de suspender a produção com base no achismo. Elas fazem isso com base em projeções. As projeções delas, portanto, mostram que não vai haver uma redução do volume de carros nos pátios que justifique a manutenção das linhas de produção. Algo de errado não está certo. O que é? Exato. A gente já vinha falando aqui na programação, tanto no Jornal da Manhã quanto aqui no Jornal Jovem Pan, a respeito do risco quando chegasse ao fim o incentivo, o período de incentivo, que era um incentivo temporário, com um dia para começar e dia para terminar. Todo incentivo temporário, quando ele se encerra, o próprio encerramento já vira um desestímulo, porque aquele preço que estava mais barato vai passar a ficar mais caro. Então, há quem tenha se antecipado na compra de um veículo, há quem tenha adiantado uma expectativa de comprar no ano que vem ou em outra época, e aquela compra que haveria no futuro não haverá mais. Por isso é que agora há uma projeção das próprias montadoras, por isso essa suspensão, como você falou, de que as vendas vão
se estagnar. E isso é ruim para todo mundo, ruim para o mercado que esfria, ruim para os empregados que veem agora falta de emprego. Esse é o problema do governo, que trata as questões como períodos de benefício. Beneficia agora a indústria automotiva, daqui a pouco a linha branca, e aí a gente vai pulando de indústria em indústria, gerando um completo caos no final das contas. Essa é a nossa realidade que está se materializando diante daquelas expectativas que nós já vimos falando.